Você caiu aqui nesse vídeo porque você estava procurando sobre delegar na advocacia. Seja muito bem-vindo. Vou te contar um pouquinho da minha história, como que eu deleguei a primeira tarefa operacional dentro do meu escritório. E não foi fácil para mim também não, viu? Para mim foi difícil, eu relutei, o meu sócio, que é o meu marido, relutou também, mas eu venci essa etapa e hoje todos os setores do meu escritório são delegados, né? O comercial, o operacional, o pós-venda. E hoje eu consigo estar focada na parte estratégica, pensando em novas fontes de renda, em melhorar o atendimento, a experiência do cliente, em melhorar a prospecção de clientes. Então hoje eu agradeço a Érica lá de 2016 que delegou, porque hoje eu consigo ter uma advocacia livre, eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo ter mais lucro, eu consigo ter liberdade. Então, se você está chegando por aqui agora, se você não me conhece, meu nome é Érica Avalone. Eu sou advogada de motoristas e donos de veículos. Eu não gosto de falar que eu sou advogada de trânsito, porque normalmente as pessoas associam a advocacia de trânsito com aquele advogado que faz defesa e recursos administrativos contra penalidade de multa, suspensão e cassação da CNH. Mas na realidade, o advogado de trânsito ele faz muita coisa. É tudo que envolve o direito de motoristas e de donos de veículos, literalmente. A única coisa que a gente não faz dentro do escritório é a parte trabalhista. Mas tudo que envolve sinistro, negativa de seguro, batida de veículo, compra e venda de veículo, enfim, tudo. Então, dito isso, você deve imaginar que a nossa demanda ela é gigantesca, porque só de motoristas hoje no Brasil a gente está falando de mais de 80 milhões de brasileiros. Então, realmente é muita gente. E desde o começo da minha atuação, cliente para mim nunca foi problema. Eu sempre consegui prospectar bons clientes. Tudo começou com um conteúdo que eu fiz num blog em 2013. Mas depois eu conto essa história pra você, como que eu comecei a minha jornada no direito de trânsito. Muito provavelmente aqui no canal vai ter em breve um conteúdo sobre isso. Mas vamos falar do que interessa. Érica, como que você começou a delegar dentro do seu escritório? Para isso eu preciso voltar um pouquinho na minha história, lá em 2016. Bom, eu já te contei aqui que eu comecei a minha jornada no direito de trânsito em 2013. Só que em 2016 eu me uni com o meu marido, que também é advogado e hoje é o meu sócio, e juntos nós montamos um escritório. Antes disso, ele trabalhava num outro escritório e eu trabalhava sozinha. Quando nós nos unimos, o Hélio foi prospectar clientes, que era exatamente isso que ele fazia no outro escritório que ele trabalhava. E eu, como já sabia da área de atuação, já estava nessa área desde 2013, falei, prospecto o cliente, que eu fico na parte operacional. Na época, eu já tinha alguns clientes que eu atendia de forma online que vinham através do conteúdo que eu tinha num blog meu. Só que o Hélio, quando nós nos unimos, ele pegou toda a expertise dele e foi fazer a parte da prospecção no mundo offline. E diante disso, o que aconteceu? Começou a ter uma enxurrada de clientes dentro do escritório. Então o Hélio fazia a prospecção, o atendimento, o fechamento do contrato desses clientes e passava para mim toda a operação. Eu não sei se você sabe, mas no direito de trânsito, o cliente ele paga pra gente no ato da assinatura do contrato. Então, assim que ele contratou o serviço, ele já faz o pagamento. Bom, muito bem. Começou a chegar cliente, 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 cliente. O nosso faturamento era excelente. Só tinha eu e o Hélio dentro do escritório. A gente faturava muito, muito bem. Só que o que começou a acontecer? Eu não tinha vida. Toda a liberdade que eu sempre sonhei e que eu tinha antes na minha advocacia, porque eu sempre prezei por ser uma pessoa livre. Até por isso que eu nunca fui trabalhar em nenhum outro escritório. Desde o momento que eu peguei a minha OAB, eu já abri meu próprio escritório e já meti as caras. Eu não fui trabalhar no escritório de ninguém, porque eu queria ser livre, eu queria fazer os meus horários, eu queria ter tempo para poder ir na academia, para poder, sei lá, fazer o que me desse vontade de fazer, para viajar. Só que naquela situação, com aquele volume de demanda que eu precisava entregar, eu não tinha tempo para mais nada. Eu trabalhava no escritório das 8 da manhã até 11 horas da noite e eu não estou exagerando.
É verdade, eu precisava dar conta de toda essa demanda. Isso foi comprometendo completamente o meu tempo. Chegou um momento que eu não aguentei. E eu cheguei pro Hélio e falei assim, olha, Hélio, eu não aguento mais. Para de trazer cliente. Falei assim pra ele. E ele falou assim, Érica, mas como? Não tem como a gente parar de trazer cliente, porque senão o nosso faturamento vai despencar. Afinal de contas, o cliente paga no ato da assinatura do contrato. Né? Então, para a gente ter renda, para a gente ter previsibilidade, lucro, a gente precisa de volume, a gente precisa de escala, porque o cliente está ali pagando no ato da assinatura do contrato. Tá, e para isso, alguém precisa estar entregando, que no caso era eu. Até que eu cheguei para ele e falei assim, não dá, eu não aguento mais. Eu preciso da minha vida de volta. Eu quero ir na academia. Eu não tinha tempo de ir na academia. Eu não tinha tempo de jantar com a minha família se eu quisesse um dia. A gente não tinha tempo de fazer nada. A gente ficava enfornado no escritório. A gente só ia para casa para dormir. Só que o Hélio insistiu. Ele falou, Érica, não dá. Não tem como a gente parar de prospectar clientes. Nossa renda vai cair. Eu falei para ele assim, então, a única alternativa que temos é contratar gente. E aí, adivinha o que aconteceu? Já veio a objeção na ponta da língua do Hélio. Ele falou assim, Érica, não dá para contratar. Você que conhece o direito de trânsito, você que sabe dessa área de atuação, você que sabe o que tem que fazer, a pessoa vai entrar aqui, vai roubar os nossos modelos, as nossas petições e vai sumir daqui. A pessoa não vai ter responsabilidade para fazer, enfim, foram várias as objeções. E eu falei para ele assim, olha, você que sabe. Ou é isso, ou eu tô fora. Então, basicamente, o Hélio, ele não teve escolha, né? Ele teve que aceitar eu fazer a contratação ali de uma pessoa para me ajudar no operacional. Ou seja, na entrega da prestação do serviço que eu estava fazendo. O que eu fazia? Só para você entender. Quando a gente pega processos administrativos, a gente tem que fazer uma defesa ou um recurso. Isso tem prazo. Então, era uma pressão, porque eu lidava com prazo ali todo dia. Só que muita coisa do que eu fazia era o quê? Repetida. Isso é justamente o que você pode delegar. Tudo aquilo que é repetido e padronizado. Faz uma análise aí no seu escritório hoje. O que é repetido? O que é padronizado? Precisa realmente ser feito por você? Eu não tive muita escolha. Eu tive que trocar a roda com o carro em movimento. Então, eu ia fazendo, eu ia ensinando a pessoa, eu ia falando o que ela tinha que fazer ali, corrigindo, conferindo, né? E dando autonomia para ela. Então, agora que você já pegou o jeito de fazer isso, é assim, vai fazendo. Lógico, a gente sabe que quando a gente está falando de petição, né, de recurso, de defesa, existe um modelo padrão. Só que isso precisa ser adaptado e adequado para a realidade jurídica e fática daquele cliente. Então, basicamente, era pegar o modelo e adequar a realidade, a situação do cliente àquela peça. Eu fazia o quê? Eu ia conferindo. Até a hora que a pessoa estava craque, a pessoa conseguiu entender como que era o funcionamento do trabalho e eu fiz um check na minha lista, pronto, é menos uma coisa que eu preciso fazer. E aí, depois que essa parte operacional saiu da minha mão, não que eu fiquei livre dela 100%, porque eu continuei tendo que entregar serviço junto com uma outra pessoa. Mas eu tive um pouco mais de tempo para continuar produzindo conteúdo, para prospectar os clientes online. Então, olha como é interessante você delegar. É importantíssimo que você faça isso, porque fazendo isso sobra tempo para você focar, no meu caso, na prospecção de clientes. Porque senão você vai ficar naquilo que eu chamo de rota do desespero. Porque beleza, você fez um conteúdo ali, prospectou cliente, só que aí você tem que entregar o serviço para esse cliente. Isso te atola, te toma tempo, te estressa. Naturalmente você fica preso no operacional. E aí, você para de prospectar, você para de produzir conteúdo. Por isso que seu escritório tem altos e baixos. Por isso que você fica naquele ciclo do tô rico, tô pobre. Porque o seu tempo é um recurso limitado. Você precisa dividir ele de forma inteligente. Porque senão você não vai crescer. Porque senão você não vai conseguir estruturar um escritório que te dá lucro, liberdade, previsibilidade e qualidade de vida. Então anota aí o que você precisa fazer na hora de delegar. Eu costumo dizer que delegar é menos paixão e mais razão. Eu sei que você é apaixonado pela sua área de atuação, eu sei que você gosta de atender o cliente, eu sei que você gosta de fazer uma petição ali. Só que se você não abrir mão disso e ir para a parte estratégica, você não vai crescer.
Então, o que que eu fiz para delegar e o que eu faço até hoje, tá? Porque ainda assim eu vou criando demandas dentro do meu escritório que vão me tomando tempo. Em um determinado momento, eu entendo que aquilo não precisa necessariamente ser feito por mim, que eu posso treinar alguém para fazer, porque é repetido e padronizado. Então, anota a ordem aí para você delegar. Tudo aquilo que te toma mais tempo. Então, tudo que você faz que toma muito do seu tempo, que você olha para aquilo e fala: poxa, isso aqui tá tornando a minha hora muito cara, porque eu tô me dedicando a isso, eu tô tendo que olhar para isso, só que alguém poderia estar fazendo e eu poderia fazer outra coisa. Então, o que te toma tempo para você delegar é a primeira coisa que você tem que olhar. Segunda coisa, te estressa. Então, no meu caso, o serviço operacional estava me estressando. Tava me deixando sem vida. Na época não tinha burnout, né? Mas provavelmente eu tava à beira de um burnout ali. Tava me estressando. Então, segunda aí, ordem para você delegar. Terceira ordem, o que tem baixa complexidade técnica. É aquilo que eu falei, tudo que é repetido e padronizado pode ser delegado. Então, dito isso, olha aí para o seu escritório, olha para a sua operação hoje, o que é repetido padronizado, o que te toma tempo, o que te estressa, o que tem baixa complexidade técnica. É isso que você vai delegar em primeiro lugar. Vou falar de novo, entenda. Delegar é menos paixão e mais razão. Agora me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é delegar. Você está conseguindo fazer isso? Você já tentou e não conseguiu? Conta aqui para mim nos comentários qual é a sua maior dificuldade. Eu quero te ajudar. Ah, e não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, seja sobre a minha jornada na advocacia, seja sobre a minha área de atuação, que é o direito de trânsito, que é uma matéria que a gente não tem na faculdade. Então, eu tenho muito para compartilhar, porque hoje eu tenho um escritório que fatura múltiplos 6 dígitos por mês. Eu tenho um escritório que me dá lucro, previsibilidade, liberdade e qualidade de vida. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se você tem alguma dificuldade, já sabe, é só deixar aqui nos comentários.